Mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, a nossa live de todas as quintas, sextas e sábados às 19 horas, e hoje dando continuidade ao vídeo 3 do Luiz Fontes, nesse tema a escatologia do livro de Cântico dos Cânticos, no canal Só Palavra. Então, sem mais delongas, vamos iniciar então essa apresentação. Idade com ele? Não é o cúmulo da incoerência? Irmãos, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, possa falar ao meu coração. Porque nós estamos ficando insípidos demais. E quando eu falo de insípidos, é de frieza, é de indiferença, é de negligência. Porque aqui nós estamos diante de um livro que mostra amor, mostra anelo. E não é só o anelo da noiva pelo seu amado, é o anelo do noivo pela sua amada. Daquele que grita, vem, amada minha. Aquele que deseja os afetos dela. Então esse ponto tem que ser crucial para nós hoje. Outro lugar que você vai encontrar o significado de Cântico dos Cânticos está no livro de Jó. No capítulo 36, o versículo 24. Esse texto diz assim: lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Porque tudo isso agora nos mostra um pouco mais de Cântico dos Cânticos. É um livro de celebração. Não deveria ser a nossa vida, não deveria ser o nosso reunir, não deveria ser o nosso viver. Um tempo de celebração, de alegria, de satisfação. Quando você estuda o livro de Neemias, deixe-me tomar esse exemplo, esse pequeno exemplo. O livro de Neemias. E por que eu estou fazendo isso? Porque este livro, ele fala do último mover de Deus ao final de uma dispensação. Porque a história subsequente à história de Neemias é a vinda do Messias. Quando tinha um pequeno remanescente que o aguardava. Lembra disso, irmãos? Então nós temos que olhar dessa forma. A história subsequente, a história de Neemias, é de um pequeno remanescente que aguardava o Messias. Nós não podemos olhar para esse livro de outra forma. Nós sabemos que este livro trata da restauração dos mundos. Que dentro de uma visão geral, de um contexto geral, nós incluímos aqui o livro de Esdras. Então, Esdras e Neemias são dois livros que eles devem ser estudados juntos. Esdras vai tratar da restauração da casa de Deus e Neemias dos muros. Esses dois assuntos se completam, eu não quero falar sobre isso, mas apenas dizer para vocês. Aqui Deus restaura o seu testemunho no meio do seu povo. Depois daquele triste período do cativeiro da Babilônia, onde o povo de Deus foi levado para ali, e permaneceram ali durante 70 anos, um pequeno remanescente volta agora, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos. Eles voltam para poder restaurar a casa de Deus, restaurar os muros, restaurar o culto. Então, quando você estuda o livro de Neemias, você vai descobrir algo muito especial neste livro. O significado da palavra alegria na reunião do povo de Deus. Então, eu quero ler alguns textos com vocês. Por favor. O capítulo 8, versículo 10, é um texto muito conhecido e, se formos estudar a hermenêutica dessa palavra dentro do livro de Neemias, nós vamos dizer que aqui está o ponto-chave, aqui está a base. O capítulo 8, versículo 10, estabelece a base do assunto sobre alegria dentro do livro de Neemias. Porque se você estuda, você atenta, você cuidadosamente examina este livro, você vai ver que este livro trata de muitas dificuldades, de muitas batalhas, de muitas oposições.
Você vai ver o quanto o inimigo trabalhou para que a obra de Deus não fosse restaurada, para que o testemunho de Deus não fosse restaurado no meio do seu povo. Mas com todas as dificuldades, o povo de Deus prevaleceu. Aí você vai ver que a parte B do versículo 10 do capítulo 8. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Está vendo aí? Neemias capítulo 8, versículo 10. Porque aqui você vai ver que Esdras está lendo o livro da lei. Está restaurando o lugar da palavra, na comunhão do povo de Deus. Porque tudo isso havia se perdido. Tudo isso havia se perdido. Então agora é uma restauração que abrange não somente a questão dos muros, da cidade, mas também da devoção do povo, o lugar da palavra. Restauração. Eu posso dizer que, nesse momento, eu estou frente a um processo de restauração. E por que a gente precisa restaurar? A gente restaura porque a coisa estava decadente, a coisa estava sem o governo de Deus. Então a gente tem que rever. O livro está, Cântico do Cântico, está aí o preletor falando de restaurar. Como foi restaurado Jerusalém, é o que ele está falando. Mas isso cabe a todos nós espiritualmente. Coisas que não estão corretas ou que se desviaram do governo de Deus, a gente deve restaurar um caminho de Cristo. É isso que eu queria colocar nesse momento. Lugar do ministério da palavra. Então ele diz assim: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? A alegria, olha que coisa linda. A alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria do Senhor. É a satisfação do Senhor no meio do seu povo. É a nossa força. Que coisa linda, irmãos. Aqui nós vemos algo tão especial. Isso aqui me faz lembrar de Sansão. Aquele homem que era movido por um tremendo poder de Deus. Porém, o poder de Deus estava na sua vida interior. A consagração tinha a ver com a sua vida interior. O segredo da sua força estava na sua consagração. O que o tornava forte era a consagração. Agora veja que coisa linda, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nunca foi a nossa alegria, mas em primeiro lugar a alegria do Senhor. Você percebe como é profundo, que é a alegria de Deus, que é a nossa alegria. Quando nós procuramos no mundo a alegria das festas, a alegria das reuniões familiares, sem Cristo, para que a gente procura o trabalho, o sucesso de um novo contrato, sem Cristo, coisas do mundo, e tem a alegria do aumento de salário, a alegria do novo contrato, ou de qualquer coisa que a gente faça. Essa alegria é efêmera, ela é baseada nas coisas mundanas, elas são hedonistas, elas não estão em comunhão com Deus. Procure entender isso. Sansão tinha a força, enquanto ele estava consagrado a Deus. Quando ele resolveu ir na cola lá da mulher, que eu esqueci o nome agora, ele perdeu a força. A história de cortar o cabelo, na verdade, é cortar a consagração para o governo de Deus em prol de ter a
a Dalila como o fator principal. Não era para ele fazer aquilo. Era para ele continuar consagrado a Deus e ver que Deus teria para ele com relação a Dalila. Ele fez da cabeça dele e deu errado. Quando